Você já parou para pensar no que é calor de vaporização? O calor ou a entalpia de vaporização de uma substância pura é a energia necessária para vaporizar completamente o mol dessa substância na pressão atmosférica. Vamos considerar uma caneca com material resistente a altas temperaturas, contendo água e sendo aquecida pela chama de um isqueiro. Imagine agora essa mesma caneca sendo aquecida pelo calor de um vulcão. Sendo assim, qual é a diferença entre as ebulições de um recipiente de água aquecido com a chama de um isqueiro e de outro recipiente de água aquecido em cima de um vulcão? Clapeyron relacionou o calor latente de uma substância, conhecido como ΔH, com as mudanças que ocorrem na pressão, no volume e na temperatura através da equação. ΔH é igual T vezes ΔV vezes a derivada da pressão de saturação em função da temperatura. Mas o que significa cada termo desta equação? T é a temperatura. A variação da pressão de saturação em função da variação de temperatura pode ser obtida pela equação de Antoine, que relaciona a pressão de saturação e a temperatura da substância. Mas como encontrar ΔV? ΔV é a variação de volume que ocorre quando mudamos a temperatura. No caso da ebulição, é a diferença entre o volume ocupado pelo vapor e o volume ocupado pelo líquido. A baixas pressões, podemos considerar que o volume ocupado pelo vapor é muito maior que o volume ocupado pelo líquido. Sendo assim, ΔV equivale ao volume final ocupado pelo vapor. Clausius, a partir da equação desenvolvida por Clapeyron e utilizando a relação dos gases ideais, desenvolveu uma nova equação para representar o calor de vaporização, onde R é a constante universal dos gases. ΔH de vaporização é igual menos R vezes a derivada de ln da pressão de saturação em função do inverso da temperatura. Substituindo a equação de Antoine, chega-se à equação de Clausius-Clapeyron-Antoine. ΔH de vaporização igual a R vezes B dividido pelo quadrado de 1 mais C dividido por T, na qual R, B e C são constantes conhecidas. Sendo assim, podemos calcular a entalpia de vaporização para uma determinada temperatura. Pensando na nossa caneca de água, podemos analisar o ΔH de vaporização para o aquecimento com isqueiro e com o vulcão, e compará-los. Considerando que nos dois casos a pressão do ambiente é a mesma, teremos então a mesma temperatura de ebulição. Assim, todos os termos permanecerão constantes. Podendo-se então concluir que o ΔH será o mesmo. Logo, termodinamicamente, não há diferença entre os dois aquecimentos. Podemos dizer que a termodinâmica analisa o sistema como se fosse uma sequência de fotos, sendo assim, relevante o que acontece antes e depois de cada processo. A duração do processo é irrelevante, e o caminho percorrido também não tem importância.